E hoje eu vou parecer bem feia para vocês, porque eu tô resfriada também. Hoje a gente vai só tirar dúvidas que vocês tiverem para nossa prova quinta-feira, né? Mas Sim. já, tão rápido. Vai estar de serviço não, né? Eu já tô de serviço ao vivo a cores. Então, se já quiserem ir perguntando, o que vocês tiverem de dúvida, eu falei para vocês montarem algumas questões que vocês tiverem com dúvida e trazer para a gente tirar hoje, porque a prova é na quinta e na prova não vai ter sem grupo e eu não vou ajudar, não. Vai ser em grupo? E? Você falou que vai ser em grupo? Não, Vai ser em dupla. não vai ser em grupo e eu também não vou ajudar. Ah, tá. Nossa, eu tava pulando de alegria aqui. Então, o que vocês tiverem dúvida, que vocês quiserem que eu explique de novo, eu abro aqui a aula e a gente vai nos pontos onde vocês estiverem com mais dúvida. Aproveitem que é a última chance. Uhum. A prova vai ser em dupla. A gente e Deus. Exatamente. Vocês e Deus. Então, aproveita, porque eu vou montar a prova na hora que a gente terminar a aula. A senhora não vai... Pode falar pra gente o que mais vai cair, não? Então, É muita coisa. eu vou fazer mais ou menos igual o último questionário, que eu coloquei, dei mais foco assim na parte das patologias e também dos cuidados de enfermagem. Aí o que eu quero que vocês façam, pelo amor de Deus? Coloquem cuidados de enfermagem direcionados. Sem aferir sinais vitais. Pode até colocar, tipo, se eu pedir 3 cuidados, coloca, verificar sinais vitais, porque é um cuidado de enfermagem que serve para qualquer patologia. Só que se eu pedir para Alzheimer, coloca pelo menos um direcionado. Senão vocês colocam só sinais vitais, balanço hídrico, medicação. Aí vocês vão colocar todos iguais e vai ficar assim, o que vocês aprenderam? Tá bom. Tá bom? Quero cuidados de enfermagem direcionados. E eu vou colocar na questão. Cite 3 cuidados de enfermagem direcionados para tal patologia. Então, se não colocar direcionado, eu vou dar errado na questão. Eu quero que vocês aprendam isso. Daqui a pouco vocês estão indo para estágio e vocês precisam saber. Estudando. Então não adianta colocar só os sinais vitais lá Não. como cuidados, que não vai adiantar. Eu coloco vários cuidados de enfermagem, a gente fala sobre vários. A gente já teve 2 questionários, fora as aulas que eu já dei, às vezes, mais de uma vez. Então, não tem desculpa. Vocês colocam, foca nos cuidados de enfermagem direcionados. E é igual a senhora falou, é só ligar uma coisa com a outra, né? Exatamente. Eu vou colocar no quadro, vou fazer um esqueminha no quadro no dia da prova, para vocês não esquecerem. O que vocês têm que relacionar? Primeiro, vocês vão pensar lá na patologia. Da patologia, vocês vão tentar ligar os sinais e sintomas que são mais característicos daquela patologia. E aí, em cima dos sinais e sintomas, vocês conseguem fazer os cuidados de enfermagem direcionados. É só ir ligando uma coisa na outra. Entendi. Então, assim, eu sei que é bastante matéria, por isso que eu dividi as matérias nas 2 provas, porque se eu fosse dar toda a matéria numa prova só, ia ser injusto com vocês. Então, assim, estudem a parte que seja, tipo, igual os sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas mais característicos de cada patologia? Foca nesses. E aí, daqueles, vocês já vão saber para vocês conseguirem fazer os cuidados de enfermagem direcionados. Ô, professora, meio que pelos sinais e sintomas, a gente também consegue descobrir o que que a doença acaba acarretando, né? Sim, exatamente. Por isso que eu Então, falo que os sinais e sintomas é somem. muito melhor. Oi? Então, saber, tipo, bastante sinais vitais acaba que te ajuda. Os sinais e sintomas, né? Isso. Sim, porque quando você
começa a ligar uma coisa na outra, o problema é que vocês ficam num desespero, vocês acabam se atrapalhando. Quando vocês forem estudar para a prova, como é bastante patologia, porque são bastante sistemas, coloca lá, tipo igual o do Alzheimer. Quais são os principais, o que acomete? O que é o Alzheimer? Coloca um breve resuminho, tipo, é uma doença degenerativa, progressiva, que causa, aí você coloca lá, principal, esquecimento. Para vocês irem lembrando, tem 3 estágios. Vai colocando só os principais de cada patologia para chegar na prova vocês conseguirem relacionar. E vão pensando. Pensa na patologia, pensa quais são os sinais e sintomas principais, pega pelo menos 3 sinais e sintomas principais de cada doença para vocês conseguirem depois colocar um cuidado de enfermagem para cada sinal ou sintoma. Que aí vocês já vão ter 3 cuidados de enfermagem direcionados. Vai ficar mais fácil de vocês estudarem e conseguir fazer na hora da prova. Professora, Oi. uma coisa que eu não entendi no questionário, que foi que você colocou a diferença entre 2 doenças. Eu não entendi o que você quer saber. Quais Ali, doenças? entendeu? Igual eu pedi da diabetes tipo 1 e da Pediu diabetes tipo 2? angina e infarto agudo do miocárdio. A angina? Isso. Qual que é a diferença? Porque isso foi realmente uma questão que bastante gente errou. Qual que é a diferença? A angina, gravem como angina, dor. É uma dor precordial. Ela vai ter obstrução das artérias do coração? Vai ter um pouquinho, sim. Vai obstruir parcialmente as artérias. Por isso que vai causar a dor. Porque o sangue oxigenado ele não está passando da forma correta como deveria, porque a artéria está parcialmente obstruída. Então, vai causar dor. O infarto agudo do miocárdio é quando essa artéria está totalmente obstruída. E aí a gente não vai ter irrigação de sangue rico em oxigênio. Então, o que vai acontecer com aquele tecido? Ele vai morrer. Aquele tecido, ele vai, por falta de oxigênio, ele vai morrer. Vai ficar um tecido que não serve para nada mais. E aí a gente tem um infarto. Entendi. Deu para entender? Uhum. Essa é a diferença quando eu pergunto. Igual quando eu falo, qual que é a diferença entre diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? Na diabetes tipo 1, o pâncreas ele não vai produzir insulina. Se ele não produz insulina, consequentemente, esses pacientes vão ser insulino dependentes. Certo? Uhum. Na diabetes tipo 2, o paciente ele vai até produzir uma quantidade de insulina, porém o nosso corpo ele não vai conseguir captar essa insulina. A gente vai o nosso corpo ele vai ter uma resistência, ele não vai captar a insulina. Mas a gente tem. Deu para entender? Uhum. Mais alguma dúvida? Outra coisa. Foquem também nos termos técnicos. Vou colocar na prova também. Ai, que bom que salvou vocês o questionário. Essa era a intenção mesmo. Estudem pelo questionário e deem uma olhada nas correções. Porque às vezes, e vão tentando melhorar as respostas de vocês. Às vezes vocês querem colocar tanta coisa que vocês se perdem, e aí vocês acabam se atrapalhando. Não fica tentando escrever muita coisa, enfeitar. Igual eu falo, muita coisa eu até vou aceitar. Só que eu tenho que entender mais o raciocínio de vocês. E agora na prova eu não vou estar junto para tentar entender o que vocês estão querendo dizer. Então, assim, o simples, mais bem feito, é melhor do que você ficar tentando enfeitar e colocar uma resposta errada. Então, coloca mais assim, mais assertivo do que vocês ficarem tentando colocar muita coisa, porque às vezes vocês complicam muito. E aí, nos questionários, eu já até coloquei. Eu fui corrigindo bastante coisa, fui colocando algumas respostas corretas, tá? E termo técnico, estudem também, que eu vou colocar. Professor, o que seria uma cistoscopia? Eu não estou conseguindo lembrar o significado do termo agora. Cistoscopia? Você viu isso de Isso. qual slide? Eu coloquei isso? Que eu já não lembro mais. É um diagnóstico para cistite. Então, a cistoscopia,
Lembra de endoscopia? Sim. É porque eu não lembro se eu coloquei, mas é um exame que, tipo assim, dependendo, nem vai cair na prova. Tô só tirando sua dúvida. A endoscopia não é quando a gente quer enxergar lá dentro do, principalmente do estômago, esôfago, essas coisas. Sim. É o mesmo exame, porém, cistoscopia, cistos, que vem de bexiga urinária. Cistite não é da bexiga? Justamente. Exatamente. Então, é a mesma coisa. O princípio do exame é o mesmo. Ah, ok. Não sabia Tá? que tinha algo assim desse tipo, nem consegui lembrar. Tentem relacionar, igual você falou, a cistite não é uma patologia do sistema urinário? Então, para que serviria a cistoscopia? Justamente para ver algo ali no sistema urinário. Exatamente. É só vocês irem relacionar. Tem coisas que realmente eu entendo que não tem como, assim, porque as palavras são um pouquinho diferentes, mas a grande maioria a gente consegue. As palavras, uma coisa vai puxando a outra. É, já é só pegar o prefixo ali e ver Sim, de onde que ele está relacionado. sim, exatamente. E aí, gente, vocês não têm dúvida de nada, nem da bainha de mielina, vocês estão com dúvida hoje? Professora, eu Quando falei ali na eu mensagem, eu tô vi, encasquetada na Baía de Mielina. Ai, meu Deus do céu, quem que falou isso pra mim? Eu, professora. Ah, foi a A Ellen. É Ellen. porque eu não tem hora que eu não reconheço a voz, gente. Quem que você tá com dúvida da bainha de mielina? Porque, assim, no primeiro questionário, a pergunta era diferente do segundo, né? Não me lembro, não me recordo. Me lembro, porque é muita coisa na minha cabeça. Calma aí que eu vou achar outra folha aqui e a gente já volta nisso aí, peraí. Tá. eu acho que eu só tô com o segundo questionário. Vou até abrir a aula aqui. Vocês estão conseguindo ver? Aham. Eu acho que o negócio da Benjamina está relacionado a alguma doença. É o quê? Eu acho que o negócio lá da bainha de mielina tem a ver com alguma doença. Olha aqui, vou aproveitar. Eu já tô lendo aqui, tô lendo o chat e já vou responder. Eu vou só aproveitar que eu abri nessa parte aqui do slide e vou falar para vocês. Se eu pedir do Alzheimer, igual vocês ficam, ai, mas estágio 2, eu posso mudar e colocar estágio 1. E aí, o que vocês vão gravar? O primeiro estágio, se a gente tem 3 estágios, a gente está dividindo. Então, a gente pode dividir entre um mais leve, um moderado e um mais grave. Se é uma doença que ela é degenerativa progressiva, que tende a ter mais o esquecimento, a pessoa ela vai esquecendo de tudo e vai tendo dificuldades motoras, a gente vai separando isso. Igual no primeiro estágio, gravem que essa pessoa ela fica irritada porque ela começa a esquecer as coisas. Porque o distúrbio de memória é o primeiro sintoma que a gente vai ter. No segundo estágio, gravem que as pessoas já não conseguem mais falar da mesma forma, então elas também têm dificuldade de deglutição, elas começam a apresentar dificuldade na marcha. O terceiro estágio é o pior, então aí a gente já tem, esse paciente já está com mais dificuldade ainda, tanto da fala quanto dos movimentos, né?
que ele vai ter incontinência urinária e fecal. Então, tentem gravar algumas coisas que sejam, assim, mais óbvias de cada estágio, dividindo eles. Porque senão vocês não vão lembrar na hora. E aí, vamos falar da bainha de mielina. Ai, gente, onde que tá essa parte? Acho que uma das primeiras partes, se eu não me engano. Já faz tanto tempo que eu dei essa aula que eu já tô até perdida. E vocês continuam com dificuldade na bainha. Aqui, a esclerose. Deixa eu abrir o chat. Sim, da esclerose, eu só não sabia onde estava a parte na aula. Posso falar da esclerose de novo? Pode. Pode. Então, vamos lá. Ó, é uma doença neurológica desmielinizante. Quando a gente fala que ela é uma doença desmielinizante, o que significa o prefixo aqui des? Significa que tá perdendo as conexões ali, não é isso? Peraí que eu tenho que... Sim, tá desfazendo, exatamente. Então, aqui a gente tem... tá desfazendo a bainha de mielina, certo? Ela é provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que vão comprometer essa bainha de mielina, que reveste os neurônios. Então, aqui a gente tem um neurônio saudável. A bainha de mielina é essa parte azulzinha aqui, ó. E aqui a bainha de mielina tá inteira, certo? Com a doença, a gente vai ter a desmielinização, ou seja, tá atacando a bainha de mielina e aí, olha, ela começa a se desfazer, tá vendo? Então, o impulso nervoso que passaria daqui para cá, aqui já não vai estar passando da mesma forma. Então, vamos lá. Ó. Acredita-se que a origem da doença seja determinada por algum vírus. Então, acredita-se. Não é uma coisa concreta, certo? Que seja causada por algum vírus, que vai causar, esse vírus, ele vai causar alguma anomalia no nosso sistema imunológico. E aí, o nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos que, ao invés de atacar, de tentar, tipo, combater o vírus, ele vai ser contra a própria mielina. Ela vai causar, esse anticorpo, ele vai causar uma inflamação na bainha de mielina, e aí vai gerar uma inflamação. E vai gerar, essa inflamação vai levar a lesões. Então, se vocês quiserem, tipo assim, que fique mais fácil, vou até abrir uma caixa de texto. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ai, meu Deus. Não vai ter como. Vou inserir um outro slide aqui. Em branco. Vamos lá. Ó, a esclerose. A gente vai ter, então, o vírus, certo? Que vai levar a uma anomalia no nosso sistema imunológico. Essa anomalia imunológica vai levar à produção de anticorpos que vão atacar a bainha de mielina. Isso vai causar uma inflamação, que vai gerar a lesão. E caramba. Da bainha. Pronto. Conseguiram entender assim? Foi exatamente o que eu coloquei na minha prova. Tá vendo? Se vocês escreverem dessa forma aqui para mim, na prova, eu vou entender.
Porque eu vou entender qual que vai estar sendo o raciocínio de vocês. Porque eu vou entender que é um possível vírus que vai causar uma anomalia imunológica no nosso organismo, que vai gerar, né, anticorpos que vão atacar a bainha de mielina, causando uma inflamação que vai levar à lesão da bainha. Se vocês colocarem da forma como está aqui, eu vou entender. Se vocês quiserem tirar uma foto da tela, se vocês quiserem printar a tela, ou copiar, porque depois eu não vou salvar isso aqui, não. Tá bom? Uhum. Mas se conseguirem entender agora, ficou ainda alguma dúvida da bainha de mielina? Agora a gente já sabe que ela faz as ligações, né? Ela Oi? faz as ligações. Agora a gente já sabe que a principal função dela é fazer as ligações entre os neurônios. Na verdade, ela não faz ligação entre os neurônios. A bainha de mielina, ela vai permitir que o impulso nervoso consiga percorrer o axônio do neurônio. Ela vai ajudar esse impulso nervoso a percorrer para ele ser passado de um neurônio a outro. Por isso que quando a gente tem a esclerose múltipla, ela ataca a bainha de mielina aqui, o impulso nervoso não vai conseguir passar da mesma forma, porque essa bainha está cheia de falhas, cheia de lesões. Ah, sim. E ela tem todos os tipos de esclerose que tem é dessa mesma forma ou A as outras são esclerose, de na formas verdade, diferentes? ela é uma só, que a gente chama essa daqui, esclerose múltipla. Por que ela é múltipla? A gente não tem neurônio no nosso corpo todo? A Sim, gente não tem. O sistema nervoso, ele não tem desde do nosso encéfalo e desce até a coluna vertebral? sim. Então, a gente tem neurônio nessa parte toda. E se a gente tem neurônio nisso tudo, e a gente sabe que é o nosso encéfalo e a coluna vertebral que vão comandar todas as atividades do nosso corpo, se a gente tem lesões nesses neurônios, a gente vai acabar afetando vários sistemas de uma forma só, de uma vez só. Por isso que ela se chama esclerose múltipla, porque ela pode afetar múltiplos sistemas. Mas e aquela famosa que acho que é a esclerose lateral amiotrófica? Ela seria. Aí ela é outra coisa. A gente aqui na aula, a gente está falando somente da esclerose múltipla. Ela não tem nada a ver sobre essa parte, então, né? É totalmente diferente. São doenças que são, vamos dizer assim, parecidas, mas não são iguais. Aqui a gente está falando somente da esclerose múltipla. Beleza. Tá bom? Só daqui a pouco vocês estão confundindo aí. Mais alguma dúvida? Algum outro sistema? Hum? Hein, galera? Aproveita que é só hoje. A senhora podia explicar de novo o que seria asma? Lá no sistema respiratório? Vamos lá, vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver já? Sim. Então, vamos lá. Kit. Asma. Vamos lá. A asma, ela é uma doença que ela vai ser obstrutiva das vias aéreas. O que é obstrutiva?
Vai impedir a passagem, né, do ar. Sim, só que aqui, o obstrutivo, a gente não vai estar falando igual lá que a gente fala das artérias do coração que estão obstruídas por placas, né? No caso da asma, não vai ser nenhuma secreção que vai estar obstruindo. No caso da asma, igual aqui no desenho, ó, a gente vai ter o estreitamento, tá vendo? Professora, não tá aparecendo o slide. Travado. Tá aparecendo? Não, ainda não. Mas vocês estavam vendo? Não. Oxe, peraí então. Deixa eu fechar e vou abrir tudo de novo. Foi agora? Foi. Então, vamos lá. Aqui, ó. No desenho, vocês estão vendo que aqui a gente tem, ó, os brônquios, certo? É uma doença obstrutiva das vias aéreas, na qual a traqueia e os brônquios respondem de uma forma hiperativa a certos estímulos. Então, vão se manifestar por estreitamento das vias aéreas. Então, aqui, a gente vai ter o estreitamento dos brônquios, tá vendo? É uma doença obstrutiva porque ela estreita os brônquios. Isso não quer dizer que a gente está passando aqui, que está tendo um acúmulo de secreção, tá? Porque aqui, ó, é um brônquio normal, tá vendo? O tamanho dele. E aqui, o tamanho na asma. Certo? E aí, a gente tem 3 tipos de asma. A alérgica, que vai ser provocada por um alérgeno, né? Por exemplo, igual a gente tem a rinite alérgica, que ela é atacada por vários componentes, tipo poeira, pólen, principalmente quando está na primavera, que começa a ter as rinites chegam, né? Pelos de animais, ácaro, tudo isso causa a asma também, porque é uma asma alérgica. Até alguns alimentos podem acontecer, tá? Podem dar o início a uma crise de asma. A asma idiopática ou não alérgica, ela não está relacionada a alérgenos específicos. Então, ela é causada por alguns fatores, no caso aqui como resfriado comum, ou algumas infecções do trato respiratório. Gravem isso. A asma alérgica são por mofo, ácaro, pelo de animal, poeira. A asma idiopática é aquela que ela não é alérgica. Então, ela vai ser causada por alguns resfriados ou infecções do trato respiratório. Gravando isso já está lindo. A asma mista, como o próprio nome já diz, é a forma mais comum e ela vai ter tanto características da asma alérgica quanto da asma idiopática, é a junção das duas. Foi? Agora deu pra ir. Deu para entender certinho? Espera que tem uma pergunta. Foi. É porque hoje vocês não estão tão nervosos mais. Vocês estão indo só nos pontos que vocês têm mais nervoso. Vocês não pegam. Porque eu entendo, é muita matéria mesmo. Bastante coisa. Daqui a pouco tá todo mundo surtando aqui. A prova é só quinta, gente. Você não vai ver como é que o pessoal vai estar quinta-feira. Ah lá, que bom, deixou todo nervoso na prova de ontem. Chegar na minha prova, vai estar todo mundo zen. Aí não tá adiantando. Se tá voltando de novo, não tá adiantando. Mais alguma outra? O hematológico, eu acho que ele não vai cair na prova de quinta.
Eu anotei, peraí que eu vou pegar. Não vai, não. Não vai, né? Não. É porque de cabeça agora eu não lembro os sistemas que eu coloquei, mas eu dividi. O hematológico vai cair na próxima prova. E aí, antes da outra prova, a gente faz uma reuniãozinha igual a de hoje para tirar dúvidas também, tá? Que aí eu vou Uhum. repassando que vocês tiverem dificuldade. Na quinta-feira a senhora vai dar só a prova ou vai dar alguma outra matéria também? Só a prova. E aí eu vou passar para vocês a nota do trabalho que teve, da apresentação, e o do questionário vocês já sabem. E aí a prova. Só tem mais uma prova para fazer? Tem essa prova e mais uma. Aí depois acabou. E depois acabou. E vocês, a turma acaba mais. As aulas vão acabar antes, acaba agora dia 30. Sim, vai estar mais ou menos o questionário. Isso não quer dizer que todas as questões que estejam nos questionários vão estar na prova. Posso montar questões novas, mas o estilo das questões vão ser bem parecidos. Mas se estudar pelo questionário e dar uma olhada no slide, a gente consegue fazer a prova? Consegue. Porque, tipo assim, igual eu posso não ter colocado cuidados de enfermagem para pneumonia no questionário, mas eu posso pedir na prova. Eu não Uhum, vou dar a prova igual o questionário, mas o estilo das questões vão ser bem parecidos, entendi. tá bom? Não vou mudar o estilo das questões, não, porque eu acho que não tem necessidade. Mais alguma dúvida? Aproveita, porque, ó, quinta-feira eu vou ter Alzheimer aí já no estágio 3, eu não vou estar lembrando de nada mais, não. O estágio 3 é um estágio muito avançado. Por isso mesmo, eu não vou lembrar de nada. Eu sei que eu tenho um monte, mas não tô lembrando de nenhum. Aí não tá adiantando. É, Ninguém? assim, Ellen? eu tô vendo na glomerulonefrite, desculpa, não sei se é isso mesmo que fala. Isso. Tô vendo aqui que tem na parte de cuidar de enfermagem, que é a Vou colocar lá, diminuição peraí. Que aí a gente fala lá no sistema. Cadê? Urinário. urinária. Que aí a gente acompanha. Tá aparecendo? Sim, senhora. Aqui. Você quer ver o quê? A parte de cuidados? Eu tirei só uma dúvida na parte de cuidados ali, Ah, só para entender. Ali tá falando, na parte ali, que é diminuir e controlar a ingestão hídrica. sim. Quem que vai determinar isso, então? Nesse caso, seria o médico ou o agente, o No técnico de caso, enfermagem, ele pode fazer essa administração? ele tem de ter, ele é um cuidado de enfermagem. Peraí que eu já respondo. A gente tá tendo, a gente tem os cuidados de enfermagem. Então, assim, o médico ele vai falar, é glomerulonefrite, esse paciente ele tem que ter uma diminuição na ingesta hídrica. Você vai diminuir, porque quem que dá líquido para esse paciente? Quando ele pede água, quem que dá? A gente, né? O Então, técnico. por isso que aqui está diminuir e controlar a ingestão hídrica. Porque por mais que ele diminua ali a quantidade de soro que esse paciente vai receber, o paciente ele vai pedir água para você. E aí, quando você for dar água, quem vai diminuir e controlar essa ingestão vai ser você.
No caso dessa doença, então, o paciente vai praticamente só fazer hidratação intravenosa, praticamente? Ele Ou pode nem, beber ou água, só que até ele isso não vai vai ser poder controlado? beber água da mesma forma que um paciente normal poderia beber, porque na glomerulonefrite, cadê? Ela é uma reação inflamatória nos glomérulos. Os glomérulos, eles fazem parte da filtração, certo? A filtração Certo. começa no glomérulo. Se ele está com uma inflamação, uma reação inflamatória, ele não vai filtrar o sangue da forma como deveria. E aí, quanto mais eu vou ingerir água, pior vai ser. Por isso que a gente tem que diminuir, para poder tentar dar uma diminuída também no coisa, porque ele não vai estar filtrando. Por isso que esse paciente ele vai ter edema. Por isso que aqui, ó, tem que manter o paciente em repouso no leito com a cabeceira levantada e os pés ligeiramente elevados, porque ele vai começar a fazer edema, Sim. tá? Mas para ingestão de alimento também A vai ter dieta vai ser restrição só hipossódica. Isso, só com dieta. É, ó, administrado dieta hipossódica, porque o sódio retém líquido. Sim, justamente. Agora tem uma pergunta aqui, peraí. Quando termina em it, é sempre infecção? Não é infecção, é inflamação. Tá? É uma inflamação. Rinite. O que é rinite? A rinite, a gente tem uma rinite alérgica. Só que o que vai acontecer na rinite, que tem it? São componentes, igual tipo pelo de animais, tudo isso, que vão causar uma alergia na nossa mucosa. Essa alergia vai gerar uma inflamação. Por isso que coça, fica irritado. Então, tudo que tem it, quando a gente vê a maioria das patologias que tem it, ó, a gente tem inflamação, glomerulonefrite, reação inflamatória, tá? Inflamação é diferente de infecção. Como que vocês vão lembrar disso? Lembrem sempre quando eu falar. It, que é inflamação, a gente não vai ter produção de pus, vamos dizer assim, porque ela é causada por outros patógenos. Quando tem pus, é infecção, normalmente uma bactéria, tá? Por isso, qual que é a diferença da inflamação para a infecção de garganta? Na inflamação de garganta, as amígdalas vão ficar só vermelhas, vão ficar edemaciadas, porque elas estão inflamadas. A gente toma um anti-inflamatório e ela melhora. Quando a gente tem uma infecção de garganta, a gente vai ter a formação daquelas placas brancas, que é como se fosse o pus, porque é uma bactéria. Por isso que a gente toma antibiótico. Foi? Deu para Vou achar entender. agora a urolitíase que me pediram aqui. Eu já nem sei mais onde está também. Continência, urolitíase. A urolitíase, vocês têm que gravar, que é o cálculo no trato urinário. É a pedra no rim. Coloca aí, urolitíase, pedra no rim. Sim, grava mais ou menos como isso. Você pode colocar assim, ó, infecção tem pus, tá? Bactérias, normalmente. Inflamação vai ficar somente vermelho, não tem formação de pus. Vai por esse pensamento que vocês não vão mais confundir inflamação de infecção. Vou compartilhar de novo, tá? Estão conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá. A urolitíase, gravem que é o cálculo, né? A pedra no rim, tá? Por que se forma essa pedra? Os nossos rins, eles são responsáveis pela filtragem do sangue e formação da urina, certo? Nessa filtragem, a gente vai ter alguns elementos, algumas substâncias que são eliminadas. Porém, algumas delas, elas vão formar cristais. Quais delas? Principalmente o cálcio e o ácido úrico, porque elas são substâncias cristalinas. Então, quando elas começam a ser filtradas,
por alguma causa, assim, por algum motivo que a gente não sabe exatamente o porquê, esses cristais, eles vão se virar pedrinhas, né? Essas substâncias, elas vão cristalizar e vão formar pedras e vão ficar em alguma parte do sistema urinário, porque essas pedras, ou elas podem estar lá nos rins, ou elas podem estar nos ureteres, tá? Foi até aí? Sim. Então, só perguntar na prova, de que é formado os cálculos que são encontrados nos rins e nos ureteres? Vocês vão responder o que para mim? Formado por cálcio e ácido úrico. Muito bem. A gente não sabe exatamente o porquê, mas essas substâncias são cristalinas e elas formam cristais. E aí, ó, por isso que tá aqui, causas desconhecidas, tá? E aí ela vai aparecer na forma indolor ou então em crises de cólicas renais e vão ser muito doloridas. A eliminação de urina com pus, associadas à distensão abdominal, é um dos principais sintomas junto com a cólica renal. Então, ó, já tenho aí 2 sinais e sintomas que são bem característicos da urolitise. Quando o cálculo ele fica no ureter, pode ser que ele seja eliminado e pode ser que não seja, lembra? Às vezes, só a gente tomando, por isso que a gente fala para o paciente tomar bastante água, porque às vezes a gente aumentando a ingesta hídrica, essa pedra ela vai conseguir sair sozinha. Só que às vezes não sai. E aí a gente vai fazer uso de medicação para poder dilatar esse ureter. Ou então a gente tem a litotripsia, que é quando vai fracionar esses cálculos para eles poderem ser eliminados. Se passar uma sonda de alívio, pode ajudar? Ou pode piorar a situação? Só vai fazer o paciente fazer xixi. Porque nesse caso, ele pode conseguir urinar, ele vai urinar. Porém, ele não vai conseguir expelir a pedra. Não é que ele não está conseguindo urinar, ele consegue. E a sonda, ela só serve para isso. Porque assim, eu achei que se ela de repente estivesse no ureter, quando estivesse passando a sonda meio que poderia empurrar de repente o Não, cálculo. porque a sonda não chega até o ureter. A sonda ela passa pela uretra e fica até na bexiga. Ah, não, desculpa, eu confundi. Confundi os dois aqui, justamente, tá certo. Sim, pode atrapalhar dependendo de onde ela esteja. Porque vamos lá, ó. Se eu tenho uma pedra que está parada aqui, a urina ela é formada no rim, aqui nos cálices. Se eu tenho, e depois ela vai passar aqui pelo ureter. Se eu tenho essa pedra parada no meio do ureter, eu posso atrapalhar a urina, porque a urina não vai conseguir descer pelo ureter e ficar armazenada na bexiga. E aí, por isso que a pedra nos rins, além de ser tão dolorosa, ela também é perigosa, porque se eu ficar com urina parada aqui, eu posso causar uma inflamação nesse rim. Mas aí, nesse caso, nem se eu passar a sonda, a urina não vai sair, porque a sonda ela fica lá na bexiga. A urina não tá nem chegando na bexiga, nesse caso. Então, a sonda ali. Aí nesse caso, só cirurgia, né? Essas pedras aqui, elas não vão causar, atrapalhar o rim a funcionar, porque a urina, ela é formada aqui, ó, nos cálices, lá nos glomérulos, no néfron, lembra? Que fica aqui nos cálices maiores. A pedra, ela é formada aqui depois. E aí o rim, ele vai funcionar. Porém, por isso que a gente fala, bebe água, bebe água. Então, a filtragem está acontecendo. É exatamente por conta dessa filtragem que alguns pacientes vão produzir essas pedras. Porque elas são frutos da filtragem. Porque são as substâncias que vão cristalizar aqui.
Foi? Muito bem. Essa aula, ela vai ficar salva também. E amanhã eu já envio para vocês, tá bom? Caso vocês queiram rever a aula para poder relembrar todas essas dúvidas que a gente está tirando, ela vai ficar lá no YouTube também. Está sendo gravada. Mais alguma dúvida? Não. Não? Uh-uh. Tayana que chegou atrasado, tem alguma dúvida? Sim, vai cair na prova. São os sistemas que eu coloquei, que eu separei, que vão cair na prova de quinta-feira. Qualquer coisa também, essa explicação, essa aula vai ficar salva lá no YouTube, amanhã eu já vou postar. Tayana, tem alguma dúvida de algum dos sistemas que vai cair na prova? Sim, acho que ficaram 6 temas, né? Vai ficar gravada amanhã de manhã. Eu já pretendo postar ela para vocês, colocar o link, tá? É porque demora para carregar, principalmente porque, como são, às vezes fica 2 gravações, eu junto em um só, e depois eu tenho que postar no YouTube. Demora pra caramba para carregar. Por isso que eu sempre posto no dia seguinte. Então, amanhã de manhã eu já consigo postar ela para vocês, o link, para vocês acessarem ela no YouTube, tá? Uhum. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem depois. Tá bom, galerinha? Então é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, até quinta-feira e estudem, tá? Que eu não quero ninguém de recuperação, não. Tchau, tchau, até quinta. Pode deixar que eu vou fazer com muito carinho a prova. Então, vocês estudem com muito carinho também. Boa noite. Tenha dó.